Então, iniciamos a gravação. Então, boa noite, pessoal. Quem for chegando depois, e dá para depois assistir a gravação, né? Quem perdeu o comecinho, então a gente não precisa ficar esperando. Obrigada pela presença de vocês. Então, eu queria começar agradecendo as nossas convidadas terem aceito o nosso convite de participar dessa roda de conversa. Professora Rita, a Vanessa. A Vanessa, vocês já viram no curso, já viram aulas dela, né? Que teve aulas tanto no segundo módulo quanto nesse agora, que é o de ética, né? Não, a gente está no 4, no módulo 4. E tem aula da Vanessa nos dois, tanto no segundo quanto no quarto. Então vocês já conhecem um pouquinho da Vanessa, mas hoje a gente tem uma participação muito especial da professora Rita. Paixão, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou fã número um, foi minha orientadora de doutorado. É, assim, acho que não tem melhor pessoa para conversar um pouquinho com a gente hoje sobre ensino, né? Sobre o uso de animais no ensino. E eu imagino que vocês conheçam já a professora Rita, mas como sempre, eu peço para os convidados se apresentarem, né? Porque eu acho que ninguém melhor que a própria pessoa para contar um pouco, né, de como que ela foi parar nessa área, nesse assunto. Então, só para dar um pouquinho de contexto, então, a gente tem esses encontros síncronos toda semana, né, no nosso curso. Geralmente às quintas-feiras, a gente só muda quando, né, tem feriado, alguma coisa assim. Então, eu não sei se é o próximo, acho que é o próximo já, o nosso próximo, não, daqui dois a gente vai mudar porque vai ser feriado também, então vai passar de quinta para quarta. É, Quem tiver dúvidas em relação ao curso, lembrem de usar os fóruns, podem me mandar mensagem privada, e-mail, também podem trazer aqui questões sobre o curso, não tem problema. Mas seria legal a gente aproveitar mais a presença das nossas convidadas aqui para debater os assuntos e tal, né? Essas coisas mais assim, operacionais do curso, a gente pode resolver depois. Mas fiquem à vontade. Que mais? Deixa eu ver o que mais de avisos. Bom, acho que é isso. Eu vou passar a palavra para as nossas convidadas para elas se apresentarem. Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre o ensino para ir estimulando vocês e estimulando as nossas convidadas também, para a gente deixar uma conversa bem orgânica, assim. Então, não tem um protocolo preparado, a gente vai conversando sobre o que for aparecendo, as dúvidas de vocês. Eu só vou começar assim trazendo algumas coisas, algumas questões de resoluções normativas do Conselho, só para ir estimulando. Então, boa noite a todos e todas. Então, agora passo a palavra para a Vanessa e para a professora Rita. Quer começar, professora? Tanto faz, Vanessa, você que Pode ser sabe. então, pode ser você. Tá bom, já que eu sou a novata, É, obrigada, exatamente. Em Vanessa, preferência, quem é convidado de fora. Verdade. obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Então, primeiro eu quero agradecer a Karen, né, falar da alegria que ela está participando aqui do evento, revendo Vanessa, né? E Karen, assim, na verdade, eu acho que eu sou suspeita também, porque assim, a maior realização é ver realmente uma ex-orientanda sua dando continuidade, trabalhando na área, né, e realizando tão bem essa tarefa. Então, na verdade, assim, agora a gente inverte um pouco, né? Você que continuou esse trabalho. Então, é muito bom mesmo estar aqui. E me apresentar um pouquinho, bom, eu fiz medicina veterinária, né, minha primeira graduação, e foi exatamente no curso que já ali começam as questões, né, a me perguntar sobre determinadas situações, práticas, inclusive muito a ver com o uso dos animais em aulas, porque eu sou de um momento em que, de fato, existia
essa prática assim de uma forma ampla, né, sem uma normativa, enfim. Então ali começam questões éticas. Me formei e já queria ser professora, por gostar mesmo do ambiente acadêmico, da sala de aula, né? E fiz concurso público para professora de fisiologia. E, por incrível que pareça, é uma disciplina que essa questão do uso de animais é muito presente, né? Principalmente nas aulas, nas pesquisas. E na minha cabeça era mesmo uma atitude até de enfrentamento, como mudar aquela realidade, né? Então eu entrei como professora de fisiologia, mas fui sentindo cada vez mais a necessidade de aprofundar as questões éticas, né? E com isso eu, apesar de ter feito um mestrado ainda no campo um pouco da fisiologia, patologia, eu falei, não, no doutorado agora eu quero trabalhar realmente as questões éticas. E aí foi quando eu tive contato pela primeira vez com bioética, né? E fui procurar realmente a disciplina na Fiocruz, né? Eu vi que lá oferecia bioética, e aí eu então procurei o professor da bioética, que era o Firmin Roland Schram, e ali eu começo, né, a me preparar para fazer o doutorado. Fiz o doutorado, é um doutorado em saúde pública, mas já trabalhando com a temática da bioética, que estava se iniciando também naquele momento, né? E pude desenvolver então a tese sobre a questão da ética em experimentação animal, né? Na verdade, já questionando esse uso de animais em experimentos, né? E ainda depois disso, ainda continuei sentindo falta de aprofundar mais, e por isso fiz a segunda graduação em filosofia, realmente para poder desenvolver mais ainda a parte ética, né? Continuo na Universidade Federal Fluminense, hoje sou professora titular e leciono as disciplinas de bioética e atuo no curso de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva. Então, acho que é isso, um pouquinho aí da trajetória relacionada ao campo. Então, eu vou também me apresentar. Acho que o pessoal talvez já me conheça, né, das aulas, mas pensando um pouco na história, né, eu sou veterinária também, me formei em 2006, vou fazer 20 anos de formada em agosto agora, nem parece que passou tão rápido assim, né? E eu acho que se eu olho para trás e penso nas práticas que eram feitas na minha faculdade, talvez eu não me formasse hoje, porque eu tenho uma ideia totalmente diferente, assim, do que pode, do que é aceitável ou não, né? Mas, enfim, aquele era o cenário naquela época e, assim, me formei. Mas o meu despertar para o bem-estar animal, para a bioética, tudo isso aconteceu durante o mestrado e doutorado, que eu fiz no Laboratório de Bem-Estar Animal da Universidade Federal do Paraná, UFPR. E aí, no mestrado, resumindo, eu trabalhei mais com a regulação do uso de animais em ensino e pesquisa, né? Eu estudei o funcionamento de uma comissão de ética lá do setor de ciências agrárias, na época, participava das reuniões também e estudei a fundo como que funcionava, se era efetivo ou não o trabalho da comissão. E também eu fiz um estudo que até então não existia nenhum tipo de levantamento do número de animais usados no Brasil, né? E a gente tentou fazer um estudo com publicações no estado do Paraná para extrapolar para o Brasil e descobrir mais ou menos quanto que era o uso de animais no país naquele ano. 2006 foi a publicação, não, 2006 foi o ano que eu comecei, depois a gente publicou dados mais atualizados. E então foi mais o sentido de entender a regulação também de como que acontecia o uso no Brasil e como é que estava o estado da arte em relação às normas também que tratavam desse tema, né, no Brasil e fora do Brasil. Logo depois foi criado o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, em 2008, coincidiu com o ano que eu terminei o mestrado. E aí no doutorado eu trabalhei com
métodos alternativos aos animais em pesquisa, mais especificamente para o diagnóstico da raiva, né? Então, usei o diagnóstico da raiva como um modelo para também entender o que estava sendo usado em termos de diagnóstico no Brasil e comparar com outros países. Eu descobri que, proporcionalmente, no Brasil a gente usa mais animais do que fora, né? Aí fiz um estudo de custos comparando o uso de animais vivos para o diagnóstico versus método alternativo. Na época era o cultivo celular. Descobrimos que o método alternativo é mais viável, né? Hoje até o cultivo celular talvez nem é tão usado como alternativa, mas na época foi o que a gente escolheu. E fiz também uma árvore de decisão para tentar estimular ou auxiliar essa transição do uso de animais para o uso de métodos alternativos, né? Para o diagnóstico da raiva. Então, foi basicamente esse o trabalho. E aí também engatei o pós-doc com a Carla Molento, ainda no UFPR, trabalhando com negligência em uso de animais no laboratório. Então, foi uma trajetória dentro do laboratório de bem-estar animal e aí não saí da área, né? Estou sempre envolvida com alguma atividade. Hoje eu estou dentro do CONSEI, acabei de entrar no Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, representando o Ministério do Meio Ambiente, e já fiz parte do CONSEI entre 2017 e 2021. Então, eu acho que a gente tem a contribuir assim com o curso, né? Pensando na regulamentação dos animais. Então, é para isso que a gente trabalha, né, pelos animais. A gente está lá representando os animais mesmo, né? E é isso. Espero que a gente possa. Ó, eu estou com uma companheira aqui, desculpe. Essa é a Jandaia. Depois aparece o Zig aí também. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Rita. Só comentando aqui, vocês falando essas coisas, eu fui lembrando aqui de várias coisas, porque eu fiz parte, né, muito da trajetória da Vanessa. A gente foi colegas de pós-graduação na UFPR, e aí eu fiz o doutorado com a professora Rita, então eu comecei a lembrar de algumas coisas aqui e queria comentar com vocês que eu entrei nesse assunto da experimentação, né, na questão dos 3 R's e tudo mais, pelo ensino, porque o meu mestrado foi sobre substituição do uso de animais no ensino. Então, eu desenvolvi simuladores para treinamento de técnicas veterinárias e tal, e foi aí que eu entrei nesse universo do ensino e pesquisa, né? Comecei a conhecer um pouco da legislação e tudo mais. E quando eu estava no mestrado, tinha uma disciplina que a gente tinha que entrevistar alguém e mostrar lá na disciplina, fazer uma apresentação. E aí eu escolhi entrevistar a professora Rita Paixão, a gente não se conhecia ainda, né? Aí eu entrevistei ela sobre esse tema do uso de animais no ensino. E eu fiquei encantada, assim, até por isso eu comecei falando, né? Eu não consigo pensar em uma pessoa melhor para falar sobre animais no ensino, porque foi a primeira vez que eu vi, assim, uma problematização sobre o uso de animais no ensino, pensando na questão dos sujeitos, dos animais como sujeitos. E o mais interessante, assim, é que é possível pensar em uma situação, em uma possibilidade de envolvimento, né, de um aprendizado sem instrumentalizar os animais. Então foi muito legal, assim, por isso eu até comecei falando isso, né, que eu não conseguia pensar em outra pessoa. Nesse curso, a gente fala muito pouco sobre ensino, a gente fala muito mais sobre pesquisa. São raros os momentos, né, que a gente entra no tema do ensino. Por isso, eu achei importante a gente ter uma roda de conversa sobre ensino, para a gente tentar abordar algumas inquietações, algumas dúvidas que a gente tenha e que não tem muita oportunidade nas aulas gravadas do curso. E acho que para começar, eu poderia lembrar um pouco aquela ideia que a gente já apresentou aqui, a Bianca já comentou nas aulas, em roda de conversa, a ideia das diferentes formas de atividades com animais. Então, a gente pode pensar em atividades que sejam neutras, né, que não prejudicam os animais,
e que ainda assim poderiam ser atividades de ensino ou pesquisa, as atividades que poderiam ser benéficas para os animais, né? Como, por exemplo, realizar um procedimento que o animal precisa, alguma coisa assim, e isso também servir como uma oportunidade de aprendizado, e as prejudiciais, e a gente foca muito mais nas prejudiciais, né? Nosso maior foco aqui, nossa maior preocupação, até por ser um curso organizado por uma ONG de proteção animal, cujo objetivo principal é proteger os animais, é diminuir o sofrimento, né? Então, lembrando, né, dessa caracterização dos tipos de atividades, e então acho que a gente dá para a gente conversar um pouco sobre isso em relação ao ensino, como que isso aparece, né, em termos de ensino. E também lembrando que nas resoluções normativas do Conselho, a gente tem uma resolução específica para ensino, que é a RN 53. Não é que é uma resolução específica para ensino, é uma resolução que limita atividades no contexto do ensino. Então, essa RN 53, ela coloca a limitação do uso de animais em atividades que sejam apenas demonstrativas e observacionais. Então, a partir da RN 53, se tornou injustificável, inaceitável usar animais em aulas para fins puramente observacionais e demonstrativos, que eram aquelas aulas que tinham, né, que antes era permitido de usar animais só para mostrar algum funcionamento fisiológico ou uma estrutura, ou até a reação de algum medicamento, enfim. Então, as atividades de ensino que têm fins apenas demonstrativos e observacionais estão atualmente proibidas pelo CONSEA, né, pela RN 53. E naquela DBCA que eu sempre comento com vocês, que é super importante, né, que é a RN 55, tem um capítulo da DBCA, que é o capítulo 9, que é só sobre ensino. Ele é inteiro sobre ensino. É a coisa mais extensiva que tem do Conselho sobre ensino, é esse capítulo 9 da DBCA. Então vale a pena dar uma olhada. Então, acho que assim, de básico, básico, que é super importante vocês saberem sobre ensino, RN 53 e capítulo 9 da DBCA. Dito isso, eu acho, né, vou convidar aqui as nossas convidadas para falarem um pouco, né, sobre essa questão, né, de como dá para pensar no ensino, como que os animais podem estar envolvidos em situações de ensino, sem que isso seja prejudicial para eles, sem que eles sejam instrumentos, né, de ensino. E também acho que seria legal a gente falar um pouco, e acho que isso é um tema que a Vanessa vai querer falar, sobre as atividades, né, que envolvem práticas zootécnicas, por exemplo, né? Mas que também são atividades de ensino, mesmo sendo práticas zootécnicas, e isso gera bastante dúvida, né? Ah, mas tem que passar por ser, ou se é uma prática zootécnica que já é feita na rotina. Então, assim, eu de cara penso que seria legal a gente entrar nesses dois assuntos. O que que vocês acham? Começar por qual? Pessoal, vocês fiquem à vontade para perguntar, para interagir, para nos ajudar a ir dando forma aqui para nossa conversa, para ser uma coisa orgânica e que atenda muito às dúvidas e os interesses de vocês, tá? Fiquem à vontade aí para iniciar. Se a professora Rita estiver de acordo, acho que podíamos começar por essa questão dos animais como sujeitos, como que isso pode acontecer no ensino. Sim, Karen, podemos então começar. Na verdade, assim, até queria lembrar uma coisa quando você fala da norma, né? Assim, como é que a gente chegou nessa normativa? Porque lá atrás não existia, né? O uso no ensino era livre, bem lá atrás. E as primeiras denúncias, né, que vão motivar muito todo esse debate, elas vêm na esteira da Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, quando fala, né, quando criminaliza os maus tratos animais. Então,
depois da lei de crimes ambientais, começam denúncias de universidades, né, com base na lei de crimes ambientais, de que estava ocorrendo maus tratos. E, por sua vez, a defesa era muito no sentido, não, é um uso no ensino, faz parte, enfim, né? Mas ficava sempre aquele conflito, e, e uma das coisas já começa por aí, né? Você, no ambiente de ensino, muitas vezes até para a forma de manter o animal, de obter o animal, de lidar com o animal, enfim, tudo isso problematizado. Então, vai cada vez mais levando ao debate, à discussão, até chegar aí na RN. Né? Eu acho que é interessante assim lembrar um pouquinho desse histórico, né, que começa realmente com a questão dos maus tratos. Né? Bom, não sei o que mais o pessoal quer saber, deixa eu falar do uso prejudicial, né? Por exemplo, acho que aquelas aulas demonstrativas tradicionais, é óbvio, né? Hoje acho que a gente tem essa clareza de que você realmente transforma o animal ali num instrumento para mostrar para uma turma, né, um determinado fenômeno fisiológico, como você falou, né? É, e, e é importante, eu acho, a gente falar nisso. Por quê? Porque como hoje já não acontece tanto, quer dizer, espero que não aconteça nunca, acredito que tem alunos que falam, mas a gente não está vendo, né? Seria interessante ver algum fenômeno, alguma coisa. Eu receio que possa haver um sentimento de que, porque foi proibido, não está acontecendo alguma coisa que cientificamente seria importante. E o que eu acho que a gente tem que enfatizar é que não, né? Na verdade, primeiro, o que nós estávamos já observando, práticas muito antigas, né, que demonstravam fenômenos parcialmente, né, no momento em que nós temos já tecnologias que permitem um alcance maior, por exemplo, né, um vídeo de uma cirurgia em situação real, né, às vezes mostra muito mais complexidade e muito maior adequação, né, por exemplo, é, muitas vezes um estudante de medicina, de odonto, de outra área, vendo alguma coisa num animal, num rato, num camundongo, numa rã. Então, enfim, o que eu estou querendo dizer é que já havia ali uma, vamos dizer assim, algo que já estava inadequado cientificamente, que já estava ultrapassado, né? Embora existisse assim, às vezes a curiosidade do aluno, né? Mas isso não significa que ele vá ter um aprendizado significativo ali, né? Muito pelo contrário. Então, às vezes, diante de uma turma, você tem uma demonstração, né? É, muitas vezes aquilo se torna uma grande bagunça, né? E principalmente a vida do animal ali banalizada. E aí eu estou vendo no chat a Bianca falando do currículo oculto, é isso. No momento que você faz uma demonstração ali, transformando aquele animal num mero objeto, né, você está passando, sim, uma série de informações também, que nem é tão oculta, né, Bianca? Tipo, né, o animal pode ser instrumentalizado. Né? Não, o animal não tem a mesma importância, né? Então você passa já ali, naquela aula também, uma visão, né, de que você tem poder sobre os animais, de que você pode usar animais, de que os animais estão aí para nos servir. Então, há uma série de informações que estão passadas juntos naquela aula. E o que menos se passa, o que menos acontece, realmente é uma aprendizagem significativa, ou seja, sobre o fenômeno. Por quê? Porque tudo vai chamar a atenção da turma, vira uma brincadeira, observa o animal, observa a situação muito mais do que entender, por exemplo, um mecanismo fisiológico, né? Então, acho que é isso, por enquanto, para não falar muito, também já estou falando demais. Quero ouvir a Vanessa. Mas é isso aí, gostei da tua colocação. E
E até fiquei pensando em quantas coisas eu também já fiz e fui levada a fazer na faculdade, porque eu pelo menos desenvolvi um senso crítico maior com o passar do tempo, né? Não entrei na faculdade com esse senso crítico que eu gostaria de ter, né? E que eu tenho hoje, então, enfim. Eu vou pegar a pergunta da Karen agora, que ela comentou sobre práticas zootécnicas, né? É uma questão que aparece bastante, né, nas discussões e todo o uso de animais, inclusive para as práticas zootécnicas, quando um aluno está aprendendo alguma prática zootécnica lá numa fazenda, sei lá, vamos pensar num manejo, né, de dia a dia numa fazenda, seja lá com qual animal estiver sendo trabalhado, deveria ser avaliado por uma comissão de ética. Todo o uso de animais no que compete ao Conselho deveria ser avaliado pela comissão de ética e, se aprovado, aí sim ser realizado, né? Mas a gente tem aí um pouquinho de. Já começa a criar um gap, que a gente chama, começa a criar uma zona cinza, que a gente já falou bastante sobre isso, eu, a Karen, a Bianca também, né, que está nos ouvindo, a gente já conhece não só essa situação do uso de animais para atividades zootécnicas, mas sim outros gargalos, assim, no uso de animais que eu gostaria de trazer aqui. Inclusive, a gente foi final de 2025, Karen, ou início de 2026, a publicação da nota informativa do Conceia, para pegar esse gancho das atividades zootécnicas, na verdade, foi em abril de 2025. Eu estou com ela aberta aqui, inclusive eu vou passar para o pessoal no chat que ela fala basicamente? O Conceia definiu ali por essa nota informativa, não é resolução, não é norma, mas ela publicou, o Conceia publicou, depois de discussões na plenária, que está no escopo de averiguação e fiscalização e tratativas do Conceia somente o que for considerado pelo Conceia como ensino, né? Então, só o que é formalmente regularizado ou regulamentado pelo MEC, o Conselho definiu que vai ser a competência dele, de fiscalização, enfim. Então, eles lançaram essa nota no ano passado. E qual que é a consequência dessa nota? Até a Karen pode depois complementar, né? Ela restringe, então, restringe o trabalho do Conselho para somente determinados usos de animais em ensino, né? E libera, digamos assim, deixa numa área cinza alguns outros usos de animais para ensino, que a gente considera ensino. Então, inclusive, a gente tem aí alguns exemplos, né, de o que caiu fora, digamos assim, a partir dessa publicação dessa nota de competência do Conselho, né, o que não, segundo o Conselho, não é mais competência deles. Todos esses cursos livres que a gente vê acontecendo aí, tipo o curso de inseminação artificial, né, o curso de manejo com animais, os cursos livres de aperfeiçoamento, tipo de cirurgia, que são feitos por pessoas, ou por empresas, ou por pessoas autônomas, né? Cursos de falcoaria, cursos de vários usos de animais que antes a gente entendia, que a gente, na verdade, eu continuo entendendo como sendo competência do Conselho. A partir desta nota informativa, o Conselho passou a mensagem para a sociedade de que não seria mais competência dele, porque não seria ensino formal. Não seria ensino formal, porque o MEC não considera esses cursos como regulares. Então, o Conselho disse não. Eu vou até aqui. Depois daqui não é mais minha competência, é competência de outros órgãos. Se vocês forem ver ali na nota, basicamente está escrito isso, né? Que de quem seria então a competência da fiscalização desses usos que não são do conselho, não são de outros órgãos, tipo dos conselhos profissionais, tipo o Conselho de Medicina Veterinária. Até eu nem mencionei, eu sou
Então, eu fiz bastante esse tipo de fiscalização, então hoje não é mais, não se envia mais para o Conselho, porque eles não precisam se regularizar, né? Mas eles dizem, então, que é competência dos conselhos profissionais, quando tem algum veterinário ou zootecnista envolvido, ou biólogo, se for o Conselho de Biologia, pro, sei lá, Ministério Público, se for maus tratos, ou algum órgão ambiental, né? Então, enfim, isso eu acho uma questão bem preocupante, assim, porque muitos animais vão ficar muito descobertos em termos de proteção regulatória, na minha opinião, sabe? Tem consequências graves desse entendimento do Conselho. Mas é um assunto que ainda está gerando discussão lá dentro, então eu quis mais trazer essa problemática e apresentar para vocês em que tempo que eu fiquei sabendo disso, eu não sabia, fiquei chocada que o exército usa animais para treinamento dos recrutas lá, que eles pegam coelhos e galinhas para eles vão então para a selva, né, para fazer aqueles treinamentos deles, para os campos lá, e aí eles ensinam os recrutas a matar os animais para simular uma situação de eventual, né, guerra, uma situação crítica ali que eles vão precisar obter algum alimento na natureza, né? E então eles ensinam isso acho que pouca gente sabe, não tem nenhum órgão que fiscaliza esse tipo de coisa, né? E tem a Bianca também comentou, o curso de comissária de bordo também tem aula de sobrevivência na selva e é bem comum. Eu até pouco tempo atrás não sabia, fiquei chocada. Então esse é outro uso de animal e ensino que não vai ser coberto. Talvez nunca foi, né? Mas assim é só para trazer a problemática mesmo, né, para vocês. Que eu acho bem preocupante. Vani, pegando o seu gancho, e também um pouco do que a professora Rita falou, eu acho que o caso do ensino tem várias complexidades, porque começa que a Lei Arouca não define ensino, né, como a Isso. Vanessa comentou. Ela define pesquisa muito claramente, então, quando a gente tem dúvidas das pessoas se aquilo se encaixa como atividade de pesquisa ou não, a gente vai na lei, pega a definição e resolve rápido, né? Igual a Tayla trouxe essa questão em um dos fóruns, né? Tipo, mas os testes diagnóstico, né, de vigilância em saúde são pesquisa? São pesquisa, de acordo com a Lei Arouca, são pesquisa, está claramente definido. Então a gente tem um pouco mais esse respaldo, né, para entender se é ou não é. No caso do ensino, eu vejo vários detalhes que ficam meio no limbo. Por exemplo, a questão da substituição. A gente tem nas diretrizes do Conselho, a gente tem a lei de crimes ambientais, como a professora Rita comentou, já trazendo a ideia de que se tem recurso alternativo, né, é crime, no caso da lei de crimes ambientais, e no caso das diretrizes do Conselho, sempre recomendando e preconizando as substituições. E a gente tem essa RN 53, que proíbe o uso de animais para atividades demonstrativas e observacionais, mas ainda está permitido o uso de animais em aulas. Então, às vezes, as pessoas acham que a RN 53 proibiu o uso de animais no ensino. Não, ela proíbe, né, nesses casos de atividades demonstrativas e observacionais, mas em estudos de pós-graduação e estudos que, a princípio, servem para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras, é permitido. Mas aí vem justamente a questão: em que casos realmente é necessário para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras? Em que casos que não tem outra forma de atingir essas habilidades? Então, um pouquinho diferente da pesquisa, fica um pouco mais subjetivo de decidir se precisa ou não precisa, porque qual é o objetivo do ensino? É ensinar, é o aprendizado, né? E então, quando a gente fala, sei lá, de um teste ou de um método em toxicologia ou de uma metodologia em pesquisa biomédica,
parece que é um pouco mais objetivo dizer se aquilo substitui ou não substitui, né, de alguma forma. Então, eu acho muito importante nas comissões de ética ter um pouco mais de cuidado, de reflexão sobre essa questão do ensino, porque vai depender muito da decisão que for tomada na comissão de ética. Um professor pode alegar que ele precisa usar animais para desenvolver a habilidade de um aluno, por exemplo, de conter um animal. É uma habilidade psicomotora, de certa forma, a contenção, né? Mas, por outro lado, dá para argumentar também que numa situação de contenção, tem várias coisas que você pode aprender sem precisar do animal primeiro, né? Que você pode assistir vídeos, aprender técnicas, fazer com manequins. Manequins também desenvolvem habilidades psicomotoras. Então, me parece que tem muito esse elemento subjetivo, vai ser muito de argumentação. E ainda pensando, né, nisso que a Vanessa trouxe um pouco, do caso das atividades zootécnicas. Tem um exemplo que a professora Rita Garcia sempre comenta comigo, e eu acho interessante, é assim: imagina a gente numa seua, e aí o professor vai usar animais para ensinar a técnica de debicagem. É uma aula, então, é uma aula, tem alunos, está numa instituição de ensino, é atividade de ensino. Ainda que seja uma prática de rotina zootécnica, ela passou a se configurar como uma atividade de ensino perante a Lei Arouca. Então, aplicam-se as regras da Lei Arouca. Tá. Mas até onde eu sei, a debicagem não está proibida ainda no Brasil, certo? Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Isso, né, Vanessa? Debicagem não está Uhum. proibida. Tá. Só que a gente tem várias questões problemáticas, né, com a debicagem. Então, como que se coloca uma pessoa, né? Como que uma pessoa numa situação dessa, numa seua, pode argumentar? O que que ela pode discutir? Se a gente for olhar as diretrizes do Conselho, a Lei Arouca, nossa, a orientação técnica número 12, que é sobre bem-estar animal, a DBCA, todas aquelas recomendações de refinamento, de minimizar o sofrimento, de só fazer aquilo que é estritamente necessário. Considerando tudo isso, a debicagem seria inaceitável, né? Aplicando essas regras. Então, algumas pessoas parece que tendem a querer relativizar. Então, se é uma prática zootécnica, então não vamos aplicar as regras da Lei Arouca, vamos aplicar as regras do mapa e do contexto ali da atividade zootécnica. Mas não faz sentido, porque para os animais não faz diferença se é Lei Arouca, se não é, se é atividade zootécnica ou não, né? Se a gente está ali na seua com a responsabilidade e o propósito de substituir, reduzir e refinar, né? Sempre que possível, que é a regra, que todo mundo concorda, se a gente está ali com essa função, não deveria fazer diferença. Então, eu queria trazer um pouco essas questões que me parecem muito do âmbito da decisão, da discussão, da análise ética, que é justamente a função das SEUAs. E eu acho que esse comentário teu, ele também tem muita relação com a questão da lei dos crimes ambientais, né, 9605. Então, aí eu até agora me lembrei de um comentário interessante para fazer para vocês, que existem muitas resoluções do Conselho ou de qualquer outro órgão, tipo o Conselho Federal da Medicina Veterinária ou o Ministério da Agricultura e Pecuária, que eles confrontam que é crime, o maus tratos animais é crime, cita, né, a mutilação, né, e todos os exemplos que a lei, artigo 32, traz, e ainda assim é feito, porque tem algum órgão que regulamenta aquilo, que tem algum a prática ainda é permitida por algum motivo. Então, no caso do Ministério da Agricultura, saindo um pouquinho aqui do nosso assunto, né, mas permite porque é uma prática
relacionado à produção animal, tem economia envolvida e tudo mais. O Conceia permite certas práticas porque em pesquisa, ensino envolvido, né? A área da ciência. Então, só que tem realmente práticas bem claras, assim, que confrontam com a Lei 9605, né? E eu até vou dar um spoiler aqui, eu estou começando a fazer começando já faz um tempinho, não consigo terminar, um estudo comparando, né, as normas do Conceia com quais trechos de quais normas podem, em tese, vir a confrontar com a Lei 9605. E tem vários que podem confrontar. Então, são pontos críticos, né? São pontos críticos e, inclusive, nos animais em ensino. A gente pode aplicar, né? Posso Sim, comentar um pouquinho, Karen? claro, 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 por favor. É, eu acho que essa questão que você traz é muito importante, né? O exemplo da debicagem. Existe um conflito, é algo legal do ponto de vista permitido, né? Nesse sentido, é legalizado, digamos assim. Por outro lado, a gente sabe que causa dano ao animal. É doloroso, afeta o bem-estar, né? Não traz benefício ao animal. É uma prática que o produtor faz no sentido de ele obter um benefício que é impedir ali o canibalismo, né, entre as aves, que, quando elas já estão, inclusive, numa situação de estresse, que é quando esse fato ocorre. Né? Então, é quando você já tem ali aves amontoadas, né, uma situação já inadequada, e ela vai manifestar esse comportamento, ou seja, então você já deveria alterar o ambiente, ou seja, a origem do problema ela já está no ambiente, mas não, faz-se a debicagem, né? Por quê? Porque tem todo um envolvimento econômico, etc., de manter naquele espaço reduzido e etc. e tal. Então, eu entendo o seguinte: a gente vive é, uma questão de realmente assim mudar uma cultura, né? A gente já tem feito mudanças, né? Essas normativas, enfim, várias questões que revelam isso. As pessoas já não aceitam determinadas práticas que eram feitas, né? A sociedade não aceita, outras estão aí em debate, né? E eu entendo que um representante da proteção animal numa CEUA é exatamente esse papel dele, é de levar a argumentação, né, e se posicionar. Então, me parece assim, é aceita do ponto de vista legal? Mas é uma prática que afeta o bem-estar animal? Afeta e muito. Qual o benefício para o animal? Nenhum. Essa prática é obrigatória? Não, não é. Essa é uma prática de manejo, manejo que ocorre numa situação em que o bem-estar está afetado, porque senão esse comportamento nem ocorreria. Então, o que é importante? A literatura que demonstra que as terminações nervosas na região do bico, que isso é doloroso, né? que esse comportamento ele reflete, de fato, já uma inadaptação àquele ambiente, né? E se posicionar fortemente contra aquela prática, me parece, porque nós só vamos mudar uma cultura com enfrentamento, né? Com bons argumentos, com posicionamento diferenciado. Então, me parece que não há um constrangimento do ponto de vista isso é bom ou é ruim. Não, isso é claramente ruim. Né? E, nesse sentido, exige uma posição clara também. Né? Eu queria só retomar também aqui um comentário que a Bianca fez, né, sobre aulas práticas com os animais. Eles se lembram, mas se perguntam, se perguntar sobre o conteúdo aprendido, é isso, né, Bianca? Essa sempre foi uma questão assim também que me incomodava muito, porque era o primeiro argumento, né? O aluno nunca esquece de uma aula prática, né? E eu fui buscar referências sobre isso. Na verdade, existe todo um estudo sobre memória que mostra que situações que ocorrem com emoções, né, emoções positivas, a gente tende a se lembrar.
né? Agora, ocorre o contrário. Quando você vivencia uma situação sob afeto negativo, né, uma situação ruim, você pode simplesmente bloquear, esquecer totalmente. Ou até alguns ainda se lembram também. Se aí pode ter o efeito duplo, se lembrar ou apagar, né? E acho que essa questão da aula prática com animais, quando há uso prejudicial, explica muito isso, né? Porque há sempre uma emoção envolvida. Imagina, um estudante entrou numa universidade, é aquele momento, assim, vamos dizer, da aproximação com a realidade, se ele faz veterinária, se ele faz biologia, ou mesmo se ele faz uma área biomédica, né? Ele vai ter a sensação de que está se aproximando ali de ser o profissional e tal. Então, ele está naturalmente sob emoção. É algo que não é qualquer um que faz, nunca fez no curso fundamental, né? Então tem todo um cenário aí de emoção, né? E por isso ele se lembra. Certamente ele se lembra de ter visto o animal se debatendo, né, do coração batendo, de abrir uma cavidade, seja o que for, o fato ele se lembra, mas não o mecanismo, né? Não, muito pelo contrário, isso pode atrapalhar o raciocínio sobre aquilo que o professor quer explicar. O volume de informações ali ele pode se confundir mais ainda, porque existe um estresse, existe um estado afetivo ali diferenciado, né? Então, ao mesmo tempo que ele se lembra como um instante fotográfico, aquela coisa do filme. Imagina, se a gente pensar, é um exercício que eu sempre gosto de fazer. Imaginem um momento importante na vida de vocês. Pode ter muitos anos, por exemplo, quando eu tive a notícia que eu entrei na universidade, naquele momento que você conferiu lá, né? A gente tende a lembrar. Foi um momento de muita emoção. Quem foi pedido em casamento, quem soube que estava grávida, enfim, momentos importantes, a pessoa tende a lembrar exatamente o que estava fazendo, como estava, né? Agora, momentos negativos tende a embaralhar. E essa questão das aulas passa muito por isso. Ela lembra do fato ali, né? Sala de aula, aquela bagunça, animal assim, um animal assado, mas vai explicar. Pelo contrário, isso atrapalha o raciocínio, né? E aquela emoção negativa, principalmente aqueles alunos que rejeitam aquilo que está acontecendo ali, ou que vislumbram que o animal está sentindo um desconforto, uma dor, enfim, vai prejudicar mais ainda, né? Então, é realmente isso, Bianca, super concordo. Tem outras Bianca, práticas também, né, Karen, que até tão nesse limbo que a gente comentou antes, que acho que teu exemplo foi ótimo. Além disso, tem a corte de cauda em suínos, né? Que mais que a gente pode pensar? O corte de cauda em ovinos também, né? Com aquela a borracha, né? De borracha também. A Bianca comentou aqui do corte de orelha, né? Em cães e gatos, isso por questões estéticas, né? Mas é isso, demora muito. Acho que demora a mudança da cultura mesmo, né? Demora demais. E é isso, acho, né? sim, então eu acho que esse papel, né, de decidir nascer, ou de fazer a análise, de fazer o debate, de levantar os benefícios e os danos e tudo, é muito importante. E no caso do ensino, né, que tem esses detalhes aí, a gente sabe que quando um método alternativo é reconhecido pelo Conceia, ele se torna, né, entre aspas, a Bianca explicou bem para a gente, questão do obrigatório, mas se torna injustificável, né, usar animais quando aquele método foi reconhecido. Então a gente tem um lugar para apontar e falar, esse método aqui está reconhecido, então é inaceitável. Só que no ensino, a gente não tem essa mesma situação da validação. Então, a validação, esse aspecto de validação de métodos educacionais é diferente. Então, o Conceia, por exemplo, a postura do Conceia em relação a isso é que os métodos de ensino não precisam passar por processo de validação. O que, por um lado, é muito interessante, porque o que nos deixa todo o rol da literatura científica possível, de universo possível
para usar, para, né, argumentar. Mas também, né, por outro lado, por não ter nenhuma âncora, né, de dizer, ah, isso aqui não pode, também pode dificultar um pouco. O Conceia, por exemplo, tem o repositório de métodos substitutivos para o ensino, que está lá no site. Nesse repositório, existem alguns métodos que pessoas enviaram, professores, pesquisadores enviaram para o Conceia, a Câmara Permanente de Ensino avalia e, se tiver de acordo com os requisitos ali do Conceia para disponibilizar no repositório, o método está lá. Então, atualmente, acho que tem 7 métodos descritos lá. Então, só que esses métodos podem ser desde, tipo assim, treinar sutura no, aquele paninho, né? Desde treinar uma sutura ali no paninho, ou até usar uma fruta para treinar a incisão. Há métodos mais complexos, como aquelas peles, que tem as 3 camadas, já mais avançados, que permitem, experimentar de forma muito mais realista. Então, ali vai ter tanto métodos simples quanto métodos complexos. Por isso, é tão importante esse senso crítico de avaliar se de fato, né, é justificável ou não justificável. E acho que é interessante entrar nessas questões que a professora Rita trouxe, que a Bianca comentou ali também, porque a situação do aprendizado é uma situação social, né? É algo que sofre influência de várias coisas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Eu não sei se o pessoal do curso teve a oportunidade de conversar contigo, Karen, sobre o evento que aconteceu no ano passado no Rio, sobre o evento satélite, porque teve um evento no ano passado no Rio de Janeiro sobre. Tinha o Congresso Mundial de Métodos Alternativos e antes do congresso principal aconteceu o Congresso Satélite de Métodos Alternativos em Ensino. E aí a Karen e eu tivemos a oportunidade de ajudar na organização, também fizemos uma parte né, de apresentação, palestramos também, e aí tem um livro de resumos que eu queria comentar com vocês, que fala um pouco sobre, especialmente a nossa participação, né, que eu lembro assim de cabeça, em relação a essa ideia de validação de métodos alternativos no ensino versus na pesquisa, para dizer que realmente no ensino é diferente do que a gente está acostumado a ver para pesquisa, né? Então, a gente tem que levar em conta outros critérios na hora de utilizar ou reconhecer, ou enfim, um método alternativo no ensino, né? E aí a gente falou sobre isso nesse resumo também, e no segundo resumo, nós falamos sobre essas áreas cinzas que existem hoje no uso de animais em ensino no Brasil e a regulação desse uso, ou regulamentação desse uso. A gente fez esses dois textos aí, dois resumos que eu vou passar aqui para vocês, se quiserem dar uma olhadinha. Mas ele tem outros resumos interessantes também nesse livro, sobre alternativas, de forma geral, né? Alternativas ao uso de animais em ensino. Um outro tema que a gente tem falado bastante no fórum, a gente está com um projeto agora de levantamento de métodos alternativos para o uso de suínos em aulas de técnica cirúrgica no curso de medicina humana. Parece que quando a gente fala de uso de animais no ensino, a gente pensa, não sei vocês, mas a gente pensa mais no contexto da veterinária, né? Mas nas comissões de ética tem bastante essas avaliações de pedido de suínos para aulas, né, de técnicas cirúrgicas, e a literatura traz muitos exemplos, muitas possibilidades de treinamento. Inclusive, uma discussão que se coloca bastante é se todos os alunos precisam treinar, ou se não deveria ser apenas aqueles que escolhem fazer aquela especialização.
né? Então, tipo, na técnica cirúrgica não precisariam todos os alunos treinarem, podiam ser só os que vão seguir na cirurgia, enfim. E aí tem os manequins, tem experiências de simulação bem avançadas também. Mas é difícil essa argumentação, porque são habilidades psicomotoras, e né, se a gente pensar, é muito importante que os futuros profissionais, cirurgiões saibam fazer, tenham a oportunidade de treinar. Então a gente tem que resolver esse problema do não ficar sem treinar, mas né, não incorrer na injustiça de submeter os animais a essa experiência. E acho que um outro ponto interessante também é pensar que que existe possibilidade de aprendizado sem o uso prejudicial de animais, que seria no contexto dos hospitais escola, de procedimentos que os animais precisam, né, que vai ser pelo benefício deles passar por aquilo. E aí, né, a comissão de ética, a avaliação pela comissão de ética tem que ser muito atenta nesse sentido. Quantos alunos vão estar presentes? Quais vão ser os acréscimos, digamos assim, de estresse para os animais? Será que os animais vão sofrer impacto da presença de alunos, por exemplo? Então, dá para pensar também na possibilidade de alunos poderem acompanhar procedimentos, abordagens, e isso, né, que é aprendizado mais intenso que esse ali no caso real, concreto, aos poucos, né? Não sei se vocês têm algum comentário nesse sentido, assim, de pensar na Eu acho clínica que ela caiu, como. deu uma travada, Karen. Ai, desculpa, gente, minha conexão tá travando. Mas eu perguntei se vocês têm algum comentário nesse sentido, assim, do aprendizado na clínica, no animal como paciente. Posso só fazer um É, comentário rápido antes de abrir para sim, o pessoal sobre isso, que eu achei bem interessante ter comentário, especialmente o primeiro, porque eu voltei no tempo e pensei, quando eu tive aula de cirurgia, nossa, eu acho que se tivesse um método alternativo na época, eu teria preferido ele, porque de fato eu acho que eu fiz uma cirurgia no semestre inteiro e a gente revezava, então, né, uma vez eu fui auxiliar, outra, como acontece nas faculdades, mas tipo, eu não sinto que eu saí preparada. Então, de qualquer forma, usar um animal vivo praticamente não fez diferença. Eu só vivi aquele momento de estresse. Essa foi a minha experiência aqui. Eu passei por um momento de estresse que eu estava com o animal na mesa, aberto, e que eu tinha que fazer alguma coisa para terminar aquela cirurgia, mas não foi algo que eu gostei, muito pelo contrário. Então, também vale o contrário do teu comentário, né? Porque você comentar, porque o método alternativo, será que todo mundo vai ter oportunidade? Mas o uso de animais também não garante que todos os alunos vão ter a oportunidade, né? Então, acho que é todo um contexto que tem que ser explorado mesmo, né? De treinar de outras formas antes de chegar realmente no animal e estimular o acompanhamento em rotina. Eu acho que acho que já está bem consolidado isso também no Brasil, nas instituições, né? Quem quer cirurgião vai seguir e acompanhar o professor tal, que é o bambambam bam, bam daquela área. E é isso, assim. Mas na veterinária, né? E eu caí de novo. Enfim, eu acho que travou de super novo. concordo, Vanessa. Porque é exatamente isso, né? Não é uma questão de treinar ou não treinar, né? É claro que ninguém quer um profissional despreparado, isso também é antiético, é bom, né? Com A gente, certeza. mas são as formas. Então, por exemplo, numa técnica cirúrgica, existem várias questões ali que precisam ser apreendidas, como conhecer os instrumentos, saber manusear, né, perceber os diferentes tipos de sutura. Então, tudo isso pode ser treinado vantajosamente de forma alternativa, porque, inclusive, permite muito mais repetição, muito mais tranquilidade emocional. Então, você tem todo um preparo
até chegar, vamos dizer assim, numa situação mais desafiadora, que seria o animal propriamente dito. E quando você chegar para fazer uma cirurgia, é muito importante também que você acompanhe os desdobramentos daquilo que está sendo feito, né? Porque também, não sei o seu caso, mas eu imagino que esse animal que o seu grupo treinou lá na cirurgia, ao final da aula, muitas vezes ele era morto. E as pessoas nem acompanhavam o que acontecia ao animal, né? Ou se acompanhava, enfim, numa situação ainda pior, muitas vezes. Então, é muito importante que haja o espaço para um ensino tutorial nesse caso, que ele esteja inserido no hospital veterinário, num local realmente em que ele possa, né, ou que tenha mutirões, como tem, supervisionado pelo profissional, professor, no caso, pelo professor, né, responsável ali, e aí eu estou falando sim na veterinária, Karen, Sim. né, mas que seja supervisionado e que aí ele possa ter contato. Ah, mas ele não vai conseguir fazer várias cirurgias, vários tipos de cirurgia. Nunca se fez vários tipos de cirurgia num semestre que dura 4 meses e que você tem todo um volume de informações. Então, assim, é muito importante a gente, na verdade, colocar as coisas nos seus lugares, porque parece, muitas vezes, está falando, não, vamos mudar para alternativas. Não é isso, é todo um procedimento, né, em etapas. Você começa nos alternativos, você treina tudo que tem várias técnicas, exatamente, os cadáveres modificados, tem várias técnicas, até chegar realmente na situação real, e essa situação real, que ela seja de fato real, em que existe o compromisso com aquele animal, o compromisso de que ele esteja bem, de que ele não sinta dor, de que ele saia dali bem, porque ele precisa daquele procedimento, inclusive em benefício dele, né? Como é o caso dos animais que procuram um hospital, na verdade. E como você falou, um treinamento mais extenso é para o profissional que vai seguir naquela área. Sem dúvida, como ocorre na medicina humana. Quem quer fazer cirurgia vai fazer a residência, né? Ele não sai também da faculdade preparado para sair fazendo todos os tipos de cirurgia no seu paciente, né? Então, realmente é isso. E no caso da medicina, treinar em animais, eu acho que vale um pouco essa mesma lógica de treinar em alternativas, né? Cadáveres modificados, uma série de alternativas que se tem hoje, e ele, quem vai ter acesso, de fato, a um treinamento mais especializado vai ser na residência, né? Então, existe esse problema, vamos dizer assim, de achar que não é de boa qualidade com método alternativo. Mas o método alternativo é uma etapa. E ao chegar no em vivo, é a situação real em benefício do animal. E acho que é importante também a gente comentar sobre a questão da objeção de consciência, né? Porque eu acho que os alunos também têm um papel muito importante. Acho que até você falou um pouco isso, né, Rita, no começo, que partiu um pouco dos alunos também esse incômodo, a reclamação, e os alunos têm o direito, né, de fazer objeção de consciência, como qualquer cidadão brasileiro no caso de práticas que sejam contrárias às suas crenças, né, aos seus valores morais. Não crenças, seus valores morais. Então, existem alguns casos, alguns exemplos de alunos que usaram o direito à objeção de consciência para pedir que professores encontrassem formas alternativas de avaliar. Então, isso é interessante a gente saber também, né, para orientar estudantes e até professores. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre essa questão de objeção de consciência. Acho bem importante ter lembrado isso, Karen, porque é isso, né? Inclusive, na normativa do CONSEA, diz que o professor deve oferecer uma alternativa, caso o aluno faça objeção,
né? Então, assim, não só o aluno tem o direito de fazer objeção, isso já está normatizado, como ele tem o direito de ter acesso de uma outra forma àquele conhecimento, aquele aprendizado, né? O que mais, gente? Será que o pessoal quer comentar alguma coisa? Estão tão quietinhos, É, né? pois é. Eu acho que talvez não sei, esse tema do ensino não foi muito explorado, né, até agora. Ah, eu tenho, se ninguém, enquanto ninguém, eu acho que a Kida levantou a mão, e eu acho que eu vou deixar ela Pode falar, mas falar aqui. depois, Oi, boa noite, gente. Estão me ouvindo? sim, Sim, Tá. Então, dentro dessa questão do ensino, eu queria fazer um comentáriozinho e depois fazer uma pergunta. Eu trabalho mais com ensino básico mesmo, né, fundamental, e me veio umas questões em mente. Eu só queria comentar, eu fiz a graduação em biologia, e na época eu tinha a intenção, eu tinha uma dúvida também, talvez fazer veterinária, e eu desisti da veterinária exatamente por essas questões, porque eu não ia conseguir, né, tinha muito na década de 90, tinha muito essa coisa, não, você vai ter que pegar um animal, vai cortar, enfim, para mim aquilo foi impeditivo, eu não fiz. E fiz biologia, e vocês comentaram bastante sobre essa questão das aulas práticas, eu sofria muito, né? Eu cheguei a passar mal numa aula demonstrativa, eu achava um absurdo, questionava, a gente tinha algumas pessoas que questionavam, mas naquela época isso era meio ridicularizado, na verdade, quando a gente questionava, a gente estava sendo piegas, você sabe, mimimi, enfim, era bem assim, bem complicado, e eu, enfim, nunca fiz, né, nunca me recusava, nunca fui eu que mexi em nada, e a gente chegou a boicotar uma aula que se demonstrativa totalmente absurda com o coelho, para mostrar o nervo óptico. Inclusive, acho que ele perdeu uma visão e uma aluna depois acabou adotando o coelhinho, levou para casa, tal. Foi cuidado e a gente boicotou a aula, né? Acho que não foi nenhum aluno, mas mesmo assim teve alguém de outra turma que acabou assistindo e uma colega da minha turma adotou. Então, assim, o que a gente que me traz isso e que a gente existe até hoje dessa insensibilidade, né? Que a gente tem essa falta de empatia, de compaixão muitas vezes e que porque essas questões também estão muito difíceis de serem discutidas, né? No todo o processo educativo, né, que me vem muito à mente, né, quando eu trabalhei em ensino médio, formação de professores, etc., e a gente tentava trazer um pouco essa temática, né, foi quando eu entrei em contato, alguns anos atrás, não lembro quando, com a ideia de ciência animal, que isso não tinha, e tentei levar junto às proposições de educação ambiental, para a gente já ir tendo as pessoas pensando nessas questões, desde a da infância, né, dos pequenininhos, até os mais velhos, e acho que isso poderia ser levado à graduação, né, graduação, pós, enfim, para que as pessoas tenham esse espaço de reflexão e discussão, né? Isso me veio muito forte hoje também, que eu acabei assistindo ao professor, acho que é Thales, se não estou confundindo o nome, que ele comentou das dificuldades, falou para a gente não se frustrar, que era muito difícil, que os pesquisadores já vinham com uma outra moral, vamos dizer assim, com uma outra ideia muito fechada, muito acostumados com determinadas situações. E aí me veio essas duas questões. Uma, a importância de a gente ter essa formação, e eventualmente, já que não dá para esperar, né? Se existe, assim, já veio uma pergunta também junto, se existe, assim, alguma tentativa de colocar isso como um currículo, né, dentro de graduação, principalmente na veterinária, biologia, áreas mais afins, né, vamos dizer assim, até zootecnia, propriamente dita, né, vocês já colocaram aqui que é um problema mais complexo, até para a gente ajudar até na questão do bem-estar, né, nem isso está sendo atendido, né, e se existe essa preocupação, talvez até meio de levar, o que vocês acham, né, porque a gente tem alguns grupos, a gente está tentando levar isso para a educação ambiental também, para a gente pensar que a causa animal, ela entre também nesse processo de formação, de contato com a natureza, etc., de uma maneira mais efetiva, né, vamos entenderem a ciência, e inclusive, isso eu estou tentando levar, da iniciação científica dos estudantes, que a gente tem muita coisa no ensino médio, na BNCC, você tem a iniciação científica, mas não se fala nisso, né? Não se fala em bioética, não tem esse viés, né? Se vocês forem para a ciência, eventualmente tiver fazer uma pesquisa, existem métodos alternativos, enfim, não se discute, né? Isso é muito oculto, ainda vamos dizer assim, né? Muito assim, você tenta levar, eu sofri retaliação, inclusive, quando eu tentei levar essas questões
dentro da SEDUC aqui de São Paulo, né? Não tinha, eles consideravam que isso não era ciência, né? Sem ciência animal não era ciência. Então, assim, é uma situação ainda bem complexa quando você pega outros níveis, né? De formação, de modo geral. Bom, enfim, já me alonguei demais, mas assim, aí a pergunta fica, se vocês têm esse viés, se existe alguma uma possibilidade disso, via conselhos, enfim, via MEC, não sei. É, que dá só uma dúvida. Você está se referindo assim a educação em proteção animal de forma geral? A gente poderia falar isso desde o ensino fundamental até o. Sim, isso, o que Pode que vocês ser? pensam a respeito, e pensando especificamente também se existe alguma conversa, se já existiu, assim, de inserir como uma disciplina obrigatória, vamos dizer assim, dentro Mas, do currículo do nível superior, mesmo de graduação, né, principalmente nas formações mais diretamente relacionadas, né? sim. Eu vou responder a parte inicial, talvez a professora Rita possa me ajudar a responder a outra parte de currículo, acho que ela tem um pouco mais de experiência nisso. Eu não sei se vocês sabem, especialmente aqui, que existe uma lei federal de 1967 que obriga as escolas, o ensino, né, no Brasil, a incluir disciplinas relacionadas à proteção animal desde os níveis iniciais. Então, ela fala no artigo lá, até posso tentar buscar aqui para colocar o link para vocês depois, mas ela fala que a partir da publicação dessa lei, passa a ser obrigatório uma aula, acho que é uma ou duas aulas por ano sobre o tema proteção à fauna, nos diferentes níveis de ensino, bem como veicular esses temas em televisão, rádio, tudo mais. Eu achei bem interessante, assim, que quando eu descobri essa lei, acho que quase ninguém conhece essa norma, quase ninguém. E aí, quando eu faço porque no Conselho de Veterinária, eu acabo, às vezes, avaliando projetos de controle populacional, que são amplos, não é só castração, né? A gente fala em educação em guarda responsável e tudo mais, e eu acabo citando essa norma lá de 67 que quase ninguém conhece. Quer dizer, as secretarias de educação dos municípios e dos estados deveriam obrigatoriamente incluir esse tema nos currículos, já. Então, esse é um bom argumento para se usar para incluir essa norma nos currículos já de forma permanente nas escolas, sabe? Seja de nível fundamental, médio, enfim. E então dá para usar ela para cobrar um pouco o poder público, sabe? Eu vou buscar essa norma. Agora, em relação a incluir no currículo, eu tenho visto um movimento bastante intenso, especialmente falando da veterinária, que é o que eu mais conheço, né? De incluir as disciplinas de bem-estar animal e bioética nos cursos. Inclusive, o Conselho Federal, você também tem uma companhia aí. O Conselho Federal ele tem um programa de acreditação de cursos da veterinária e, se eu não me engano, a exigência de incluir essas disciplinas voltadas a bem-estar, bioética, ela também está incluída, sabe? Talvez a Prof. Rita tenha alguma informação a mais para passar. Eu acho que seriam essas duas mesmo, Vanessa, a de Uhum. bem-estar animal, principalmente na medicina veterinária, né, e bioética também, eventualmente, ou ética, e em outros cursos em geral, a própria biologia, disciplinas de bioética, né, é, sendo que, na verdade, isso depende um pouco ainda do curso, né? Mas de alguma maneira você tem, às vezes você tem bioética e biossegurança, pensando nos cursos de biologia, né? Bioética e biossegurança, bioética, ética ambiental. Então mas eu acho que já tem sim vários cursos. Agora, isso não é uma garantia de que o tema vá ser abordado, acho que da forma como nós desejamos, Sim. né? Esse é um outro problema. Muitas vezes ainda há uma abordagem bem mais antropocêntrica, preocupada mais com as questões humanas e o que afeta os humanos, e os animais ainda às vezes num discurso de não crueldade,
mas aquela coisa ainda sem questionar muito o valor de determinadas práticas, né? Então, isso realmente é que, enfim, ainda exige um longo trabalho, né? Eu A passei pergunta o link da norma, se vocês tiverem interesse de dar uma olhada. É no artigo 35 que ela fala sobre essa exigência, sabe? Legal, vou dar uma olhada assim. Obrigada, gente. E só apresentar, esse aqui é o Juanito, tá? Ele tá sempre, tá em todas. Agora ele Agora, apareceu, estava borradinho. Que lindo. é, mas eu lembrei de uma coisa, agora assim, a educação ambiental é uma coisa que está posta, por exemplo, Ah, né, sim. ensino fundamental, em todos os níveis, tal, educação ambiental, educação ambiental. Então, eu acho que é uma brecha também para se explorar mais esse relacionamento humano-animal, a questão dos animais, os contextos em que eles estão, problematizar, enfim, acho que passa. Acho que até porque muitas vezes você tem a exploração animal junto com uma exploração ambiental, com dano ambiental, né? Como, por exemplo, o caso vários casos, enfim, produção animal. Muitas vezes você tem a questão do sofrimento animal, mas tem também o impacto ambiental, né? E a própria pesquisa, dependendo das condições, né, onde esse animal está, enfim, você tem também ali questão ambiental. Então, acho que tem uma brecha aí para o professor explorar. Uhum. Essa pergunta da Kida me fez lembrar de uma coisa também, que assim, da mesma forma que a gente comentou em uma outra roda de como uma pessoa pode fazer a diferença, e a Tayla trouxe o exemplo dela, né, de como ela foi atrás de implementar o método alternativo no LACEN do Paraná. Da mesma forma, professores também podem fazer a diferença, tipo, de uma universidade inteira, assim. Então a gente não precisa, né, nascer ou sempre ficar esperando aquilo ser proibido para tentar motivar aquilo. Eu acho que dois exemplos interessantes de compartilhar é o da professora Júlia Matera, não sei, né, talvez alguém já tenha ouvido falar dela, que ela substituiu o uso de animais na disciplina de técnica cirúrgica da USP há muitos anos mesmo, quando ninguém estava falando nisso e quando era inaceitável, e ela sempre relata a resistência dos colegas de departamento, dos outros professores, e todo o trajeto, né, que ela fez para conseguir fazer essa substituição, e ela conseguiu, ela substituiu 100% o uso de animais na disciplina de técnica cirúrgica, que era uma disciplina considerada que sem o uso de animais não teria sucesso. E um outro exemplo legal também de trazer é da professora Simone Tostes, da Universidade Federal do Paraná, que fundou o Laboratório de Métodos Alternativos e Educação Humanitária. E ela e os estudantes, os orientandos de pós-graduação dela, desenvolveram diversos modelos para treinamento de veterinária, né, no uso no curso de veterinária, diversos tipos de modelos, assim, dos mais realistas aos mais simples, e ela fez toda a É, diferença. Provavelmente é o único laboratório desse tipo, né, um dos poucos que tem no Brasil. Então, aqui no curso tem vários professores, né? Eu vi lá nas apresentações, tem várias pessoas aqui que são coordenadores de SEU, que são professores, né? Então, vale a pena lembrar disso, que cada pessoa tem o potencial de mudar, assim, a política de uma instituição inteira. Então, acho que vale a pena pensar isso. A Ana Patrícia perguntou: podem disponibilizar simuladores de uso gratuito onde encontrar? A gente tem hoje, eu acho que além do repositório de métodos alternativos que a Karen comentou do Conceia, que ainda está crescendo, né? Não é um acervo assim super grande, mas já é um começo, né? De algumas ideias lá. A gente tem também em nível internacional a Interniche, que é a organização que
divulga e até eles têm um sistema de, não sei se ainda funciona assim, mas acho que eles emprestam, né, para teste alguns métodos alternativos, né, e daí mandam para a instituição testar, enfim, e divulgam, tem uma lista para cada tipo de uso, fisiologia, para tal uso em fisiologia, para anatomia, eles têm o site é bem interessante, assim, eu acho que eu começaria por esses dois recursos, não sei se tem mais algum Brasil, talvez, deixa eu pensar. Qual site? Deixa eu achar já o site aqui enquanto eu vou pensando. Tem a literatura científica também, Internista. que é bem interessante, porque tem universidades que desenvolvem modelos baratos para, Isso. tipo assim, de forma mais caseira, mas que eles têm alta fidelidade, assim, eles reproduzem bem aquilo que precisa reproduzir. Então, tipo, às vezes não são simuladores bonitos, né, assim, como os comerciais, mas em termos de textura, de possibilidade de aprender a situação toda e de treinar antes de ir para uma situação real, têm sido muito usados, assim, muito eficientes e de custo mais baixo. Eu acabei de colocar, Ana Patrícia, o link da Interniche. Se que tiver alguma curiosidade, né, dá uma olhada no site, algum interesse, dá para entrar em contato direto com o Nick também, que é o responsável pela. É uma organização, na verdade, uma ONG, né, eu acho, se eu não me engano. E ele Sim. é bem aberto, assim, a conversar, conhece muito sobre isso, ele teve, ele que inclusive idealizou esse evento que a Karen e eu participamos ano passado, e ele é bem aberto, assim, a conversar e fazer conexões com outras pessoas ao redor do mundo, né? Eu coloquei uma base que tinha, mas eu estou vendo aqui que ela mudou muito também. E está muito misturada, né? Mas não sei, é uma fonte de pesquisa para ver se tem ou não, porque tem muita coisa aqui que é de testes em animais mesmo, e com a pesquisa e com 3 R's, enfim. Não está só treinamento. Ela tinha uma lista assim de programas que você podia usar para dar aula, mas eu acho que deve estar em algum lugar ali. Programas de É, computador, por exemplo, para simular atividade renal. Então, tinha alguns programas interessantes que no passado eu cheguei a pegar, mas não Eu, sei. eu também peguei alguns e testei, são bem legais. Outra coisa que eu lembrei que nesse evento da Interniche no ano passado, que eu coloquei o link aqui do livro de resumos, teve um rapaz que apresentou sobre a produção de peças anatômicas, de ossos em 3D. Foi bem interessante ter o contato dele ali também, que é um rapaz que está trabalhando em São Paulo, se eu não me engano. Então, é bom dar uma priorizada também, uma valorizada nas produções nacionais, né? sim, e lembrando também, pessoal, que no nosso aquele guia que eu disponibilizei para vocês na plataforma, o nosso guia a Peppa, tem um capítulo lá que é só sobre ensino e ali tem vários links também e referências. Pode falar, Tayla. Ah, sim. É que ela tá sem áudio. Aí ela colocou aqui no chat, eu vou ler então. Voltando à questão das pesquisas realizadas como rotina na vigilância em saúde e na defesa sanitária animal, se são práticas de fato consideradas pesquisa, como se inserem as SEUAs nas instituições que realizam essas ações? A CESA-PR, por exemplo, montou a SEUA somente em 2019, e a maioria das práticas ainda não passou pela apreciação do colegiado lá. Sou da SEUA da CESA. Hum. Como é a situação em nível municipal e também na agricultura? Eu não sei dizer nessa questão municipal e agricultura, eu não sei se eu entendi muito bem, mas nesses lugares que fazem práticas de pesquisa, seja qual for, eles têm que constituir SEUA. Então, você perguntou como que se dá isso?
eu não sei se eu entendi a pergunta, mas as regras são as mesmas que para qualquer instituição. Então, para que sejam feitas as práticas com animais, as atividades para estar regular, precisa constituir a CEUA. O que acontece, o que pode acontecer em alguns casos excepcionais que envolvem atividades com animais e a instituição não tem CEUA, a instituição pode fazer uma parceria com uma outra instituição que tenha CEUA para que as propostas sejam avaliadas pela outra CEUA. Mas isso são casos de exceção. A RN que explica isso é a RN 22, e daí tem essa possibilidade de parcerias, mas geralmente são, por exemplo, clínicas veterinárias que não são instituições de pesquisa nem de ensino, mas que porventura vão fazer parte de algum projeto ou algum projeto de pesquisa ou ensino vai ser realizado lá. Daí essas clínicas fazem uma parceria com uma instituição de ensino ou de pesquisa e o projeto é analisado pela CEUA dessa instituição que fez a parceria. Mas nesse caso de lugares que têm atividades regulares, né, regularmente, que são atividades de pesquisa, é obrigatória a constituição de CEUA. Por exemplo, um CCZ que coleta amostras para vigilância de esporotricose ou leishmaniose visceral canina. Deveria haver uma CEUA? Eu acho que aqui tem duas questões. Posso complementar, Karen? Claro, claro. Acho assim que além dessa questão da constituição da CEUA, ela também está perguntando se em relação às práticas que não passaram pela apreciação. Eu acho que eu sei do caso que ela está comentando. Entendi a pergunta. Então, assim, sim, todas as práticas que estão fazendo uso de animais nesse caso, para pesquisa, deveriam passar pela CEUA para avaliação e aprovação. Então, se tem alguma coisa que hoje não está passando pela CEUA, é uma situação irregular. Em primeiro lugar, deveria passar. Então, essa é uma questão. Da mesma forma, se está acontecendo num CCZ, coleta de amostras para vigilância de esporotricose ou leishmaniose, e essa prática envolve pesquisa de leishmaniose e esporotricose em animais, deveria, na minha opinião, passar também, né? Então, a mesma coisa a raiva, a gente tem ali a amostra de um animal morto, ok, mas daí pro teste da raiva era utilizado, ou ainda é em alguns lugares, o animal vivo, que é o camundongo. Então, precisa, porque isso é considerado pesquisa, um teste de diagnóstico é considerado pesquisa. Da mesma forma, se os testes para vigilância de esporo ou leishmaniose também envolvem animais, né? Para os testes, na minha opinião, deveria passar, né? São animais vivos, então deveria passar sim. Se não está passando, é porque está acontecendo alguma falha nesse processo, e aí, na minha opinião, se não se resolver a situação internamente, que seria a primeira opção, na minha opinião, é conversar internamente para dizer, olha, coleguinhas, vocês estão precisando passar aqui os testes na comissão, a comissão tem que avaliar. Se não estava dando certo isso, acho que daí teria que subir para o conselho, tomar conhecimento. Concordo com a Até Vanessa. só É, Pode falar, Rita. também não, também quero concordar com a Vanessa e lembrar assim, uma atividade de pesquisa, ela implica numa atividade de publicar esses resultados, né? Então, seja onde for essa publicação, ela também deve ser demandada em algum momento, quer dizer, a gente sabe que às vezes não é muito, mas, enfim, isso em algum momento vai ser demandado, cobrado, seja, né, pelo parecenista, pelo editor, não sei, porque se é uma pesquisa, eu logo penso que vai ter uma publicação disso. E se vai ter essa publicação, também é mais um momento em que essa SEUA vai ser demandada, ou deveria também, né? eu não sei se nesse caso da Tayla, talvez ela possa responder no chat, vai se pensar em publicação, porque talvez seja a rotina do laboratório.
ela está pensando em CCZ e na agricultura. Talvez haja algum componente de pesquisa, de publicação e tal, mas talvez parte desses usos se refiram à rotina mesmo, né, também. Mas aí não deixa de ser necessário de qualquer forma. É teste que é considerado, muitos resultados são publicados, seja ou não publicado, tem que passar, né? Pessoal, vamos responder só essa última pergunta aqui da Ana Patrícia, e daí a gente encerra para a gente cumprir a nossa missão de encerrar no horário. Ana Patrícia perguntou: para autorizar supressão de vegetação no órgão ambiental, é solicitado o manejo de fauna, levantamento para diagnóstico na área, há uso de armadilhas para contenção. Nesse caso, precisa passar no SEUA? Acho, Então, na minha opinião, eu nunca vi passar esse tipo apesar de que eles precisam fazer projetos, mas é um projeto mais no sentido de contenção de riscos, né? Não necessariamente para pesquisa, eles estão fazendo um levantamento para depois desocupar aquela área ambiental e aquilo é mais para manejo mesmo de fauna. Eu acho que não se aplica necessariamente, só se tiver algum componente de pesquisa envolvido, né? eu também acho. É, se eu entendi a pergunta, também acho que é mais uma questão de manejo local. Mas, dependendo do local, aí sim, quer dizer, bom, ainda vai passar no órgão ambiental. Mas é isso, dependendo do local, você tem que ter uma autorização aí para manejo, por exemplo, dos animais é, daquela área, dos animais silvestres. Então, tem questão do cisbio, tá? Tem outros comprometimentos também. Não, você não pode, sei lá, se você vai tirar o animal de um lugar, levar para outro, então isso implica sim numa autorização do Cisbio e aí, enfim, talvez vá ser avaliado aí o próprio tipo de armadilha, aí eu também não sei dizer, tá? Mas tem algum tipo de procedimento aí em relação ao animal, sim. Ela mesma comentou ali, caso haja pesquisa, passará então. É exatamente isso. E quando é uma coisa esporádica, assim, que a instituição não faz pesquisa, tem a possibilidade de fazer a parceria com uma outra que faz, mas que precisa passar, né? Em sendo pesquisa ou ensino, tem que passar. Então, acho que era isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todas as pessoas, obrigada pelas nossas convidadas, Rita, Vanessa, foi ótimo conversar com vocês. E é isso, Posso fazer um seguimos, comentário final? claro. Eu fiquei muito feliz que o curso está acontecendo. Eu acho que a toda a turma que entra, eu fico bem feliz assim que essa ideia está se propagando, assim, que a gente pode sempre plantar, colocar sementinhas nas cabeças das pessoas que estão mais interessadas nesse assunto, e é assim que a gente vai conseguindo formar um grupo bom e cada vez maior de pessoas interessadas nesse tema e proteção animal de forma geral. E queria só fazer um comentário final que pensei enquanto a gente conversava, né? Eu tentei juntar tudo que a gente conversou aqui para, na minha opinião, uma mensagem que precisa ficar bem clara para todo mundo que aqui vai fazer parte de uma comissão de ética representando os animais, é que assim, quando chega um projeto para vocês avaliarem, o ideal, o mundo ideal seria que o próprio proponente do projeto já trouxesse aquela proposta contendo informações de que ele mesmo já buscou métodos alternativos para aquele uso e realmente não encontrou. Ele mesmo vai trazer aquela bagagem de informação para avaliação dentro do projeto, dizendo que ele já tentou buscar alternativas e não conseguiu, mas na prática a gente sabe que não acontece assim, ainda, né, pelo menos no Brasil.
Então, acho que é bem importante o papel de cada um, pensando até no que a Karen falou antes, de que cada um faz a diferença, né? Cada um, quando tem um projeto na mão, estudar, tentar estudar a fundo e fazer um bom papel de revisor para descobrir se para aquele uso não existe um método alternativo, seja para ensino, para pesquisa. Então, acho que é bem importante a gente realmente entrou numa seu, assume aquele papel e bola para frente, né? Que a gente faz muita diferença na vida dos animais, né? E obrigada pelo convite, Karen. Legal ter visto a Rita, fazia tempo, né? Obrigada, Obrigada a você, Vanessa. Super legais suas considerações finais. que bom. Bom, Então eu é só isso, quero gente. agradecer, Karen. Obrigada, né, pelo convite. Também adorei participar, rever Vanessa, Bianca no chat, uma turma super interessada. Então, muito obrigada aí pela participação. Sucesso para o curso, para vocês. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. obrigada, boa noite. Boa Boa noite, noite. gente. Obrigada, gente. Boa noite.